Os caras fizeram bosta, eles não sabem o que estão fazendo. Eles atrasaram 2 horas do episódio e eu não vou me matar pra postar no domingo. Resumiu o que aconteceu? Beleza. Pra quem não entendeu, os bandos de animal são incompetentes até botar o anime no horário. Não sei o que acontece, mas fato é que eu gravo a porcaria do vídeo, gravo o roteiro e o escambau em um dia pra postar no domingo às 8 horas. Porque o episódio sai meio-dia e 15. Só que agora saiu 2 horas da tarde, ou seja, 2 horas de atraso pro meu trabalho. E eu não vou me matar de editar. Então por isso que tá saindo hoje. Nem sei se esse bagulho vai pro corte final. Eu tô olhando ali porque eu tô ali. Eu tô com um cenário novo. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Vai acabar o ano sensacional. E dessa vez eu não tô nem... Eu tô com o roteiro em mãos, ó. Tô com o roteiro em mãos. Vamos lá. Feliz último episódio de One Frame Man, cara. Todo mundo querendo esse episódio final. Por que ele seria incrível? Não, porque a gente tava querendo que acabasse mesmo. Eu tô até, ó que diferente, mano. Tô até todo, ó, nos trinks. Tô olhando ali pra lá, tô sensacional. Tem um cenáriozinho bacana aqui. Eu sempre tive esse cenário, mas dá mó preguiça de ter que montar a câmera e tal. Mas eu prometo que eu acho que pra ficar legalzinho eu vou fazer assim a partir de hoje, gente. Mas que bom, eu voltei, eu tava de viagem, né? Eu tava também devendo pra vocês a review, Cacilda, a review do episódio 11. E pra resumir, é uma bosta. Agora voltemos para a review do episódio 12, que eu confesso, eu até que eu gostei. O episódio abre com King na base da Associação de Monstros, tendo aqueles pensamentos de como ele foi se meter naquela situação, mas o que chama mais atenção são os traços dos personagens que parecem ter sido feitos por outra empresa. O que na hora eu fiquei, vai. Por que eu fiquei assim? Eu fiquei empolgado, porque se foi feito por outra empresa, poderia ter facilmente uma animação boa nesse final de temporada, tá ligado? Poderia ser facilmente a melhor animação dessa temporada inteira, o que não é muito difícil, mas vamos ser sinceros que pra nós já é um alívio, né? Não sei, eu acho que é um presente de final de ano pra nós. Mas eu não sei se esse foi o caso, não. Calma que a gente vai chegar lá. Aí enquanto eu tava empolgado, tipo, nossa, agora sim vai ter uma animação boa, final de temporada, vai ter um bagulho da hora. Aí antes da opening tem uma cena do Saitama contra os monstros, me voltou, que me fez, né, voltar a pensar, caramba, é verdade, a cena da terceira temporada, né, pra que eu vou me empolgar, coisa horrorosa. Mano, eu não entendi essa cena. Cara, coisa idiota, coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Saitama chegar lá, uns bichos berra. Eu não entendi, mano. Se foi uma piada, ou eu não entendi, ou eles contaram ela de maneira ruim. Conhecendo o anime, eu voto que eles contaram de maneira ruim, porque eu acho que ninguém entendeu. Foi uma porcaria, teve um corte seco, aí veio aquela opening horrível e voltemos pro Saitama caceteando os monstros. Após o opening, são mostrados o Darkshine e o Pig Gods lutando com oponentes com habilidades parecidas. Mas aqui, infelizmente é a palavra que define esse ano relacionado ao One Punch Man, o anime é muito ruim em criar uma tensão para que os monstros pareçam ameaçadores. Para mim é qualquer coisa. Na real, vamos botar assim que o Gula, né, eu acho que ele tá com o nome trocado aqui, não sei porquê, mas o Gula, ele até que vai, ele tem uma animação interessante. Mas o Deus Inseto ali, eu acho que ele poderia ter sido melhor trabalhado no aspecto de passar uma presença ameaçadora pro Darkshine. Não foi o caso, foi uma merda. A animação continua aquela porcaria de PNGs, não melhorou muito a partir daí, mas relaxa que estamos chegando numa parte que vocês vão, enfim, poder respirar, dizer que, putz, tá maneiro. Mas resumindo, logo após isso, temos o encontro de Saitama com o Hover. E eu confesso, eu me arrepiei, mano. Tipo assim, mano, é muito bom porque, mano, querendo ou não, o Saitama já não aparecia na temporada. E isso não é algo que eu tenho a reclamar, até porque no mangá também é assim. Mas, irmão, por isso que eu gosto desse anime. O One Punch Man, o Saitama aparece, maluco, é sempre um espetáculo, brother. Porque ele dá um soco, um murro tão forte na cabeça daquele cachorro que, mano, ele explode as estruturas ao redor e a onda de choque ecoa por toda a base da Associação de Monstros. E pra quem já viu no mangá sabe que essa base não é pouca bosta não, tá? É gigantesca, irmão.
E, cara, e além disso, mostra os heróis e até mesmo monstros assustados, pensando: caramba, que tipo de monstro poderoso fez isso? Cara, é uma cena bem da hora. Quer dizer, o contexto dela é da hora, porque a cena que mostra os heróis e os monstros assustados, cara, é terrível. Na verdade, é um bando de PNGs passando ali. E a trilha sonora, sei lá, mano. É o que eu tô dizendo, apesar da cena ser boa, apesar da cena ser boa, a edição. Apesar da cena ser boa pra temporada, mano, ainda temos aqueles velhos problemas da edição final, que são aqueles cortes secos, uma trilha sonora que vai, que vem, começa do nada e termina do nada também. O que, pô, cara, o que esses caras estão pensando, irmão? Eu não sei o que dá, mano. Uma criança que mexe com o CapCut consegue fazer algo bem mais editado do que isso. Eu não sei como é que alguém deixou isso passar pra versão final. É uma porcaria. Eu faço melhor, cara. É um troço que eu não consigo entender. Outra, outra coisa que. Olha só, eu sou. Às vezes eu sou uma anta também, né? Outra coisa que incomoda. Incomoda, mano. Eu botei incomoda em vez de me incomodava. Olha que impressionante, cara. O roteiro aqui, ó, pra vocês verem como é que é profissional. No talo! No talo! Outra coisa que me incomodava nesse episódio era que que na teoria esse episódio deveria ser muito mais focado em combates e não nos diálogos. Mas aí eu já não sei dizer se isso é culpa do anime, mas isso eu já não sei dizer se isso é culpa do anime ou da animação. Por que eu falo isso? Porque, cara, o que eu comentei já tem uns vídeos atrás que, mano, o One Punch Man sempre teve muito diálogo. Só que os diálogos acabavam. Quando os diálogos acabavam, a gente era. Mas quando os diálogos acabavam, era nos fornecido cenas de luta espetaculares, irmão. Espetaculares. Que valia a pena a gente esperar aquele diálogo acontecer. Aqui não vale. A gente vê diálogo, tem uma luta lenta e depois vem mais diálogo. Então dá a entender que a gente tá vendo um anime inteiro só de diálogo. Porque, mano, é isso aí, né? Os caras pegaram o One Punch e me transformaram na porcaria de um podcast, tá ligado? É falação a dar com pau e, mano, eu pulei. Eu confesso que eu pulei. Eu sei que você também pulou, tá ligado? Porque não tem como te aguentar isso aí. Tá lá o dedinho nervoso, tararara, querendo clicar pra passar 15, 10 segundos. Porque, cara, não teve como. Pra mim, esse episódio foi extremamente rápido, obviamente, porque eu pulei pra cacilda. Porque eu não ia gastar mais tempo da minha vida pra assistir essa porcaria, tá? Mas calma, que. Mas voltando ao anime, nós temos um breve confronto entre a Tatsumaki e o Gyoru Gyoru, que na minha visão é uma luta bem qualquer coisa, não só por causa do anime, no mangá também. Eu não me recordo muito bem dessa luta no mangá. Eu sei que ela aconteceu, tem uns breves vislumbres na minha mente, mas nada mais que isso. Então, pra mim, ela é tanto faz como tanto fez, tanto no mangá quanto no anime. O que eu gostaria de ressaltar é que o Gyoru Gyoru, eu bati na porcaria do microfone, ele é cacetado pela Tatsumaki, ele fica lá todo trucidado, sem braço, sem perna. E aí chega uma parte que eu acho interessante, que é quando ele chama pelo Rei Orochi, este que não responde seu chamado. O que o faz pensar, caramba, que tipo de monstro ele está enfrentando para não responder meu chamado, sendo que a Tatsumaki, a classe 2 do Rank S, tá aqui. Mano, e aí a cena corta pro Rei Orochi indo enfrentar ninguém menos que Saitama! E até que enfim chegamos no ápice que deveria ser essa temporada, que é a luta do Saitama contra o Rei Orochi. E tenho que dizer, a luta foi bem feita, por incrível que pareça. Tem probleminhas aqui e ali? Claro, não falta problema. Essa temporada, se tiver um episódio sem problema, irmão, pode ter certeza que essa temporada foi feita por fãs ou por IA, mas não foi feita pelo estúdio de C-Staff. Mas, cara, teve muita coisa da hora, a animação foi fluida, eu achei legal. Tipo, eu ainda não passo total. Eu ainda não vou passar totalmente o pano, porque eu sei porque eles fizeram isso, pra gente terminar com uma sensação de episódio bom, pra eles continuarem trazendo episódios ruins no começo e episódios melhores nos finais, o que não é cabível pra mim. Eu quero que tudo seja perfeitamente bem feito. Mas a luta em si, pra nós que tava tendo uma temporada curiosamente, impressionantemente estúpida, ridícula, porqueira, nojenta,
foi uma luta até que legal. Foi bem feitinha. Foi bem feitinha e eu fiquei arrepiado novamente com a onda de choque do soco do Saitama. Ah, cara, na moral, eu sou fã dele. Não tem como, cara. É o Saitama, irmão. Ele aparece, ele rouba a cena total. O anime é dele, né? Não tem como ele não roubar a cena. Mas, novamente, eu tenho que relembrar vocês que eles adaptaram a luta errada. Eu fiquei triste com isso, incomodado? Misto, fiquei misto. Por quê? Eu sempre ressaltei que a primeira versão da luta, no caso esta que foi adaptada para o anime, eu gostava mais. Eu achava mais épico quando o Rei Orochi reconhecia que o Saitama era um monstro a ser temido, que é por causa dele que a cidade Z é considerada uma zona tão temida, não por causa dos monstros, ou muito menos não por causa dos monstros, ou muito menos por causa do próprio Rei Orochi, mas sim pelo próprio Saitama. E eu acho essa cena inacreditavelmente boa no mangá. Entretanto, como sempre, a versão canônica tem coisas a mais a adicionar, como, por exemplo, o lance do sacrifício do Saitama, a aparição do templo do God, tudo isso foi cortado. Quer dizer, teve cenas pequenas, cara, e qual seria a minha solução aqui? Mas eu tenho que lembrar que a segunda versão acrescenta muito mais coisa para a versão final. Eu tenho que lembrar vocês que a versão final, ou seja, a versão que hoje é canônica, que vai para os volumes se você comprar, cara, ela acrescenta muita coisa para o futuro da história, tá ligado? Então sim, ela é bastante importante. Então, na minha visão, eu acho que eles poderiam, sei lá, mesclar isso aí, tá ligado? Fazer uma luta épica que também mostrasse essa história, que acrescentasse mais pro futuro de One Punch Man. Eles até tentaram, confesso a vocês que eu vi ali, porque o Rei Orochi falado da questão do sacrifício, quando ele cai num templo, tudo isso é exclusivo da versão canônica, então eles realmente tentaram mesclar ali. Foi bem paia, na real, foi bem triste, porque, cara, eu vou comentar pra vocês aqui agora, eu vou até jogar o celular fora, porque não tá no roteiro isso aqui, mas na versão final é o seguinte: o Rei Orochi tem um breve confronto bem rápido lá em cima, na base da Associação de Monstros com o Saitama, e depois que ele percebe que o Saitama é um cara que pode se servir, depois que ele percebe que o Saitama é suficientemente forte para servir como sacrifício, ele pega o Saitama e o leva até uma parte bem mais profunda da Associação de Monstros, a ponto dele entrar num local onde está cercado de magma, lava, e lá dentro tem um templo. Templo esse que tem imagens de pessoas fazendo oferendas, adorando um ser com a mesma forma do Rei Orochi. Então ele acredita que algo grandioso irá se despertar nele se ele tiver uma oferenda digna, que no caso seria o Saitama. Ele, do núcleo da Terra, puxa uma energia que lança contra o Saitama. Saitama, que tá na água fervendo lá, na lava, ele faz aquele gesto lá, sai aquele espirro d'água e vara aquele poder. Em seguida, ele mata o Rei Orochi. E essa é a luta dos dois, e como eu disse, pra mim é uma luta bem fraca se comparada à primeira. Saitama vai embora e o Rei Orochi vai se aproximando do templo, vendo aquela imagem lá, mas o templo tá desabando por causa da onda de choque de um dos dois. Por causa da onda de choque do poder. Por causa da onda de choque daquele poder imenso, o templo começa a desabar. E o Rei Orochi se assusta, porque o Rei Orochi se assusta porque o templo revela. E o Rei Orochi se assusta, porque acaba revelando. E o Rei Orochi se assusta, porque é nos revelado que aquela pintura não era a pintura completa. A pintura completa revela God em cima de tudo. E que o Rei Orochi não era uma divindade, ele era, na verdade, um sacrifício. E, mano, tudo isso lá pra frente vai fazer um sentido do caramba. E, cara, meio pai eles terem cortado isso, deixaram só um diálogo ali, que provavelmente muita gente pulou ou não deu a mínima. Mas eu recomendo vocês lerem o mangá pra terem o peso dessa cena. Porque, cara, toda cena que o God aparece no mangá é uma cena que você se arrepia. E, infelizmente, nós não tivemos aqui. Mas voltando, cara, não achei de todo ruim, não. Não achei de todo ruim, mas é isso aí, né? One Punch Man, finalmente, a terceira temporada chega ao seu fim, com uma chave de merda, uma cheia de... Mano, é uma merda que não fede, mas ainda assim é uma merda, tá? A temporada em si foi difícil de assistir, ela teve muitos momentos que eu pensei em dropar, só não dropei porque tava dando view pra cacilda aqui no canal.
Mas, cara, é isso aí, irmão. Eu espero realmente que a próxima temporada seja feita por um estúdio melhor. O que talvez não aconteça, porque antes de gravar esse vídeo, eu vi rumores de que talvez a quarta temporada já chegue em 2027, sob a supervisão do estúdio de Steph de novo, cara. Ai, Garou Cósmico vai ser uma droga, mano. Garou Cósmico vai ser PNG Cósmico. Mas é isso aí, o que nos resta fazer é pensar não, burro, olha o que eu tô falando, minha mente já tá em outra coisa. O que nos resta fazer é esperar e torcer pra que, quem sabe, a DC Staff realmente melhore os traços. Mano, é difícil, né? Eu não lembro de um anime que piorou e melhorou, eu só lembro de um anime que só piorou, tá ligado? Mas tamo aí, vamos ver o que que acontece. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas reviews. Foi muito legal vocês terem acompanhado até aqui, irmão. Foi muito da hora vocês estarem gostando. É a primeira. Porque essas reviews são uma das primeiras coisas que eu faço mostrando o rosto, mostrando coisa aqui. Então eu achei da hora vocês estarem acompanhando e tal, estarem pedindo por mais e mais. One Punch Man acabou, mas como vocês sabem, o universo de animes, séries e filmes é muito grande. Então se vocês tiverem uma ideia de coisa que eu possa reagir, que eu possa trazer review, minha opinião aqui pra vocês, para de latir! Comentem! Comentem aí, porque eu gosto de ler os comentários, eu sempre tô lendo, tá ligado? Tô sempre respondendo quando posso. Então é isso aí, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de ano e relaxa que vai ter mais vídeo de One Punch Man. Não acabou por aqui, relaxa.